Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Já estamos no quarto domingo da Quaresma. Hoje é o domingo letare, que precede já os domingos da Paixão. Então, próximo domingo já será o primeiro domingo do tempo da Paixão, e depois vem já o domingo de Ramos. E dentro já no próximo mês, de alguns dias, já começaremos a Semana Maior, ou a Semana Santa. Aqui no nosso seminário será do dia 14 ao dia 17, começa na quinta-feira, quinta-feira santa, com a missa da Ceia do Senhor, às 10 horas da manhã. E depois, na sexta, que tem a missa dos pré-santificados, da sexta-feira santa, depois a missa da vigília, no sábado santo, e depois a missa de domingo de Páscoa, no domingo 17. Então, de 14 a 17, teremos a nossa Semana Santa aqui. Aqueles que desejarem participar e ficar hospedado conosco aqui no seminário, devem entrar em contato, né, o mais rápido possível, pois as vagas são limitadas. Não podemos receber todo mundo, não, ao menos para se hospedarem aqui. Outros que desejarem podem ficar na cidade, no centro, há hotéis, pousadas. Não. E aí podem estar vindo à Santa Missa aqui no Seminário São José, em Juquitiba. Então já se aproxima o tempo, o domingo letário é um refrigério. O padre usa rosa na cerimônia, que era simbolizado pela alegria. Facite omnes discumbere, fazei sentar esta gente, diz São João no Evangelho de hoje, falando de Nosso Senhor. Diz-nos o Evangelho de hoje que, achando-se o nosso Divino Salvador no monte com os seus discípulos e com uma multidão de quase 5.000 pessoas que o tinham seguido, vendo os milagres que obrava com os enfermos, perguntou a Filipe: aonde iremos comprar pão bastante para dar de comer a esta multidão que nos acompanha? Filipe respondeu: Senhor, para comprar tanto pão não bastam 200 dinheiros, que era uma grande quantia na época. Disse então André: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Não obstante, disse Jesus Cristo: fazei sentar esta gente. Facite omnes discumbere. E logo fez repartir aqueles 5 pães e 2 peixes, que não só chegaram para todos comerem, mas recolheram-se depois os pedaços que sobejaram, e com eles encheram 12 cestos. Fez o Senhor este milagre, movido da grande compaixão que teve de tantos pobres do corpo. Mas muito maior é a compaixão que tem dos pobres da alma, como são os pecadores que se acham privados da graça divina. Eis o assunto do presente sermão, a saber, a terna compaixão de Nosso Senhor para com os pecadores. Movido o nosso amantíssimo Redentor da sua grande compaixão e misericórdia para com os homens que tristemente viviam sob a escravidão do pecado e do demônio, baixou do céu à terra para remi-los
e salvá-los da morte eterna, à custa de seu sangue preciosíssimo. Por isso, cantou Zacarias, pai de João Batista, achando-se em sua casa a Virgem Maria, no tempo em que já ia encarnado nas suas puríssimas entranhas o Filho do Eterno Pai. Perviscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos, oriens exalto. Pelas entranhas misericordiosas do nosso Deus, que fez com que esse sol nascente viesse visitar-nos do alto do céu. Assim o declarou depois nosso Senhor, que ele era aquele bom pastor que tinha vindo à terra dar a salvação às suas ovelhas, que somos nós, os homens. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em mais abundância. O que quer dizer que nosso Senhor veio não só para nos fazer recuperar a vida perdida da graça, mas também para dar-nos outra mais abundante e melhor do que a que perdemos pelo pecado. O que fez dizer São Leão que nosso Senhor nos proporcionou maiores bens com a sua morte do que o demônio nos tinha trazido de males por meio do pecado. Também o apóstolo deu isto claramente a entender por estas palavras: quanto mais abundou o pecado, tanto mais superabundou a graça. Ubi abundavit delictum, superabundavit et gratia. Mas, meu Deus, por que quisestes tomar carne humana? Se uma só súplica vossa teria sido suficiente para remir todos os homens. Que necessidade tinhais, então, de passar uma vida tão pobre e humilde pelo espaço de 33 anos? E de sofrer uma morte tão amarga e tão afrontosa no madeiro infame, derramando o vosso sangue no meio de tormentos inauditos? Sim, responde nosso Senhor, sei que bastava uma gota do meu sangue, uma simples súplica minha para salvar o mundo. Mas não bastava para manifestar o amor que tenho aos homens. É por isso que quis padecer tanto e morrer com uma morte tão atroz, para ser amado pelos homens, depois que me viram assim morto por seu amor. É desta maneira que deve obrar o bom pastor, como diz nosso Senhor. Ego sum pastor bonus, bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica a sua vida pelas suas ovelhas. E que maior sinal podia dar aos homens o Filho de Deus do que dar a vida por nós, que somos suas ovelhas? Por isso diz São João, havemos conhecido o amor de Deus por o Senhor ter dado a sua vida por nós. Diz o mesmo Salvador que ninguém pode dar maior prova de amor do que dar a sua vida pelos seus amigos. Maiorem ac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat, quis pro amici suis. Um jovem está por mais tempo sujeito ao poder de seu pai para viver a seu bel prazer, entregando-se a todos os vícios, pediu a parte da herança que lhe pertencia. O pai deu-lhe com dor, lamentando a sua ruína, que já previa. Partiu o filho da casa paterna e, tendo em muito pouco tempo dissipado toda a sua fortuna, ficou reduzido a tão horrível miséria que se viu obrigado a guardar um rebanho de porcos para ter um bocado de pão, para não morrer de fome. Esta parábola é figura do pecado,
o do pecador que, separando-se de Deus e perdendo a divina graça, perde todos os méritos anteriores e vê-se obrigado a passar uma vida miserável sobre a escravidão do demônio. Depois também diz São Lucas que, vendo-se aquele jovem reduzido à necessidade tão extrema, se determinou a voltar para a casa de seu pai. E o pai, que é a figura de Nosso Senhor, avistou quando ainda vinha longe e enterneceram-se as entranhas. E por isso, em vez de repelir como merecia aquele filho ingrato, foi correndo ao seu encontro. Enlaçou-lhe os braços ao pescoço e cobriu-os de beijos. E em seguida disse para os seus criados: depressa, fazei já o vestido mais precioso que haja em casa e ponde-lhe. Vestido que significa a graça divina que Deus restitui ao pecador arrependido quando lhe perdoa, como explica São Jerônimo e Santo Agostinho. Ponde-lhe um anel no dedo, o que quer dizer ponde-lhe o anel de esposa, porque a alma torna a ser esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, quando recobra a graça divina. Trazei um vitelo bem gordo e matai-o, comamos e façamos um banquete. O vitelo gordo significa o sacrifício místico de nosso Senhor sacramentado, isto é, a Sagrada Comunhão. Eia, diz o Pai, celebremos um banquete. Mas, Pai Divino, porque tanta festa pelo regresso de um filho que tão ingrato tem sido convosco? Porque este meu filho, responde o Pai, estava morto e ressuscitou, tinha se perdido e encontrou-se. Então, nosso Senhor, Ele ama o ser humano a ponto de fazer-se homem, assumir uma condição ínfima, inferior, desprezível, que é a condição humana, né? E por esse amor, né, sacrificar a sua própria vida também para salvar os homens, né, que o havia traído por causa do pecado. Né? Então, nosso Senhor se humilha a tal ponto para nos salvar e nós, muitas vezes, rejeitamos essa graça de Deus. Né? Os sacramentos, por exemplo, quão pouco caso fazemos dos sacramentos, que são canais de graça para a nossa salvação e santificação. Né? E o homem prefere, então, viver na inimizade para com Deus e não na graça de Deus. É a única súplica que Deus ouve do pecador. Né? A Sagrada Escritura diz que Deus não ouve o pecador, né? A oração do pecador. A única oração que Deus ouve do pecador é a de pedido de perdão, de arrependimento, de conversão verdadeira. Agora, quem vive em pecado não recebe mais nenhuma graça. Não. Somente aqueles que estão na amizade para com Deus, né? Que é a vida em estado de graça. Bem experimentou esta ternura de nosso Senhor Jesus Cristo aquela mulher pecadora que, na opinião de São Gregório, é Santa Maria Madalena, que foi um dia lançar-se aos pés de nosso Senhor, como se lê em São Lucas, e lhe lavou os pés com as suas lágrimas. Por isso o Senhor, voltando-se para ela com doçura, consolou-a, dizendo: estão perdoados todos os teus pecados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, quando nós choramos os nossos pecados, fazemos penitência, mortificamos a nossa carne, né? Aí sim, Deus se volta para nós. Porém, se continuamos, né, com essa vida desregrada, né, sem a graça de Deus, não merecemos outra coisa senão a nossa condenação eterna. Porém, nosso Senhor se arrisca muito por nós, por uma alma. Nós somos um exemplo disso, né? O quanto nosso Senhor fez por nós, até estarmos aqui nesse dia de hoje, quantas graças nos enviou, quantas graças desprezamos, porém, vamos nos esforçando, vamos progredindo e Deus vai nos ajudando. Quantos progressos fizemos, né, durante toda a nossa vida. Tudo isso por causa do amor de nosso Senhor, de sua misericórdia infinita.
porque se Deus abandona uma alma, ela se perde. Também experimentou aquele homem que há 38 anos estava enfermo de corpo e alma. O Senhor curou de seus males e perdoou-lhe os seus pecados, dizendo: Et sanus factus est, ia noli peccare, ne deterio sibi aliquid contingent. Sempre isso, né? Bens vês como ficaste curado, não peques, pois daqui em diante, para que te não suceda alguma coisa de pior. A Maria Madalena, a mesma coisa, vai e não peques mais. Nosso Senhor tem misericórdia, tem paciência para conosco, né? Mas há um limite. De Deus não se zomba. Devemos, né, assentir com essas graças que Deus vai nos enviando, graças santificantes, graças atuais, e devemos perseverar nessas graças, ou seja, levando uma vida em graça. Porém, se nós voltamos ao lodo, à lama do pecado, se não fazemos penitência para nos emendarmos, se não nos corrigimos verdadeiramente, ou seja, se não nos convertemos para Deus de coração puro, aí sim, né, a misericórdia de Deus não terá mais tanta paciência. Daí vimos no último sermão sobre o número dos pecados. Quando completamos já um determinado número de pecados, Deus nos tira a vida, sobretudo com a morte repentina. A morte repentina é sempre vista como um castigo de Deus, né, para o homem que vive em pecado, ou seja, não lhe dá tempo de se arrepender, de se preparar para a morte. Ele vive no pecado, pecando, depois Deus repentinamente, né, o tira dessa vida e ele vai se apresentar diante do tribunal terrível de Deus e justíssimo. Então rezemos, né? Vemos que nosso Senhor é de fato bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, que somos nós, né? E de nossa parte, por contrapartida, devemos levar uma vida à imitação de Cristo, à imitação de nosso Senhor. Porém, isso não é fácil sem a ajuda de Nossa Senhora, ela que foi a mãe do menino Deus, de nosso Senhor, ela que o conhece muito bem, que também é um modelo de todas as virtudes, a Santíssima Virgem. Tudo que nós necessitamos, basta meditar, não é? E ali encontraremos em Nossa Senhora. Então, pedir a ela, eu tenho tantas dificuldades, né, com determinados vícios e pecados, ou mais inclinações ou perfeições, pôr-se de joelho durante a oração do nosso rosário, do nosso terço, diante da imagem de Nossa Senhora, se ajoelhar e pedir as graças que necessitamos, e Nossa Senhora com certeza enviará todas as graças necessárias para a nossa salvação. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Temos que bater muitas vezes a porta do coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria para ali conseguirmos as graças necessárias. É como uma criança, né? Quando ela começa a chorar, a mãe já sabe, não é, que ela tem necessidade ali do leite materno, da alimentação, né, do que é essencial para a sua vida. Assim somos nós, temos que estar chorando sempre, né, nas portas do Imaculado Coração de Maria. E Nossa Senhora, como uma boa mãe, vai nos alimentar, vai nos enviar suas graças, né, inefáveis. Ave Maria Puríssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.